Chegamos a mais um BL Day Latam. Eu me chamo Ana, essa é a segunda vez que eu participo do evento e talvez vocês me conheçam pelo @Roliaon no Instagram. Aqui a gente reúne um monte de gente que compartilha uma paixão muito específica pelo Boys Love. E aí a gente compartilha um pouquinho do nosso conhecimento e desse nosso amor. Esse ano, na edição de 2025 especialmente, teremos um tema sobre quem de fato faz esse sonho se tornar real, que são os protagonistas de tudo isso, os autores. É uma honra poder conversar com um público tão amplo que é o da América Latina e ainda sobre os nossos autores preferidos. Dos mais variados estilos, experiências, enredos e até gêneros literários. É com imenso prazer que eu venho falar sobre uma das autoras que me ajudou a consolidar um pouco do meu pensamento sobre como a subversão e a arte caminham lado a lado, se tornando uma só. Então abram os portões para a transformação artística de Azada Nemui. O título será Nemui Azada, a arte subversiva que cativa. Então vem comigo descobrir por que a Azada, desde a sua estreia comercial, já ficou nos holofotes do cenário do BL no Japão. E isso se expandiu muito bem para o cenário internacional, tendo várias publicações em espanhol, em francês e até mesmo tendo uma publicação agora no Brasil em português, bem recentemente. Quer saber qual é? Vem ver o vídeo até o final. Acredito que muitas pessoas que conhecem a Azada já gostam muito do seu trabalho, então eu queria dialogar com pessoas que talvez nunca tenham lido. A Azada como artista já causou uma forte impressão desde o início das suas publicações. De vez em quando eu gosto de colocar um fato curioso no final dos meus vídeos, e dessa vez eu vou colocar aqui no início para saber se vocês vão realmente ter paciência de me ouvir falando, mas eu juro que essa parte mais técnica vai ser só agora no começo. Azada Nemui, a construção desse nome, o primeiro kanji significa manhã, enquanto que o Nemui pode ser um adjetivo ali para tô com sono. Esse significado, de cara, por si só, já pode criar um tipo de identificação com algumas pessoas, como eu, que adoro esse tipo de trocadilho e que com certeza me identifico com o fato de que eu não sou uma pessoa muito matutina. Mas enfim, também existe um pequeno trocadilho que poderia ser feito com Azada se você adicionasse um ti no final, que vira já um termo muito engraçado, que seria como morning wood. Eu não posso falar a tradução em português porque o meu vídeo cairia. Mas, pra quem entendeu, entendeu. Joga no Google aí. Já pelo nome, você percebe um pouco desse intuito mais provocativo da autora. E que, de fato, nas construções dos seus mangás, sejam one-shots, sejam mangás de volumes completos, ela realmente aborda tópicos que são mais subversivos, até mesmo dentro do BL, que por si só é algo subversivo. E quando eu tô falando aqui sobre algo que é provocativo, que causa alguns choques ou que aborda temas controversos, eu tô falando de algo que é bem consistente do início ao fim. Vamos lá, existem alguns títulos que a partir da sinopse, do primeiro capítulo ou até do título, a gente imagina que vai abordar temas que são muito tabu, mas que ao final vão se desenrolando para se adaptar a um gosto mais tenro dos leitores. Já na Azada, os seus trabalhos sempre mantiveram essa consistência com a proposta inicial. Se você vai atrás de algo que é um tópico controverso e espera que isso vá ser revertido de alguma forma, não é isso que vai acontecer nas obras da Azada. E talvez essa seja uma das suas características tão marcantes. Azada Sensei teve sua estreia comercial na antologia Kana, que é inclusive uma das minhas preferidas, e que também publica vários títulos que talvez vocês já estejam bem familiarizados. A gente vai ter Stranger, da Kuko Hayate, publicado no Brasil aqui pela editora New Pop, Shangri-La no Tori, da Zarya, Nichan, da Harada, Emo Edike, de Ryo Suzuri, também publicado no Brasil pela editora New Pop, Boy Meets Maria, dentre vários outros. Agora vocês já sabem por que eu sou tão fã da Kana, né? Mas a Azada Sensei já tinha algum conhecimento artístico prévio. Fato curioso, ela ilustrava fanfics. Então, apesar dessa sua estreia comercial na Kana lá em 2014, acredito que ela já tinha um estilo definido. E a gente pode ver isso de uma forma mais comercial.
A sua estreia foi um compilado de histórias curtas, que não tinham correlação e as histórias, inclusive, eram bem divergentes entre si. Mas quase como uma provocação intencional, que é algo que a gente vê muito nos seus trabalhos, o primeiro capítulo desse compilado era sobre uma relação entre irmãos. Ani no Jukoku aborda essa relação dúbia e disfuncional entre dois irmãos. As outras obras que eu já conheci com essa temática, muitas vezes ali pro final, revelavam que não haveria uma relação consanguínea. E era mais ou menos isso que eu falava, sobre como em muitas narrativas tentam amenizar um pouco do tópico. E, no caso, a Asada fez diferente. Ela não quis amenizar essa relação. Acredito que requer muita coragem e uma boa aplicação dessa dinâmica para você se manter com esse enredo original sem se preocupar tanto com as influências externas, porque muitas vezes essas influências também podem vir não só dos leitores, mas das próprias revistas. Então, nem sempre os autores vão conseguir abordar exatamente o que eles querem, muitas vezes precisam adaptar essas narrativas. E a Asada, ela sabe conduzir muito bem suas histórias para manter essa linearidade entre os tópicos controversos que ela quer abordar e que ela quer finalizar daquela forma, assim como começou, com a proposta tão disfuncional quanto parecia no início. Logo no início, deu para estabelecer bem que ela mantém essa fidelidade com os tons perturbadores que ela quer abordar na arte, que novamente não querem dizer que alguém está endossando aquele comportamento, mas sim que não há um limite para a criatividade humana na hora da gente fazer arte e de criar enredos que conseguem ser dinâmicos e interessantes para o leitor, mesmo que abordem esses tópicos que deixam a pessoa completamente desconfortável. Em nenhum momento ela tenta esconder esse teor perturbador das relações que cria nos seus mangás. Na sua primeira coleção, todos os capítulos chamam a atenção por motivos bem distintos. A gente vê relações entre homens mais velhos, que é algo que não é tão abordado no BL comercial japonês. A gente vê também uma construção muito inteligente, que é uma paródia de uma lenda muito famosa do Momotaro. Por fim, nessa coleção, ela aborda um cara que é simplesmente especialista em ter o seu coração partido, entre várias paixões nesse ciclo que parece sem fim. Essa história quebra completamente a expectativa dos leitores que imaginam que o BL é um desenvolvimento de romance, porque você vê sim a questão das paixões, mas não é uma obra necessariamente romântica e muito menos tem um final esperado. Eu não vou dar spoilers aqui, mas definitivamente o final quebra nossas expectativas. Então, a Asada Sensei caiu no mundo do BL já com propostas completamente audaciosas e que nem sempre se encaixavam tão bem para o público comercial, mas que, independente disso, chamaram muita atenção, tanto que ela já criou destaque desde o início com o público japonês. Em 2015, logo após sua estreia, ela foi nomeada no TiuTiu BL Awards como uma das melhores artistas estreantes, onde ocupou o 15º lugar. Então, para um artista que cria obras nada convencionais e que muitas vezes não se encaixam exatamente na expectativa do que seria um BL comercial, é muito interessante como ela marcou tanto o público japonês e não acabou ali em 2015. Ela também foi nomeada em 2016 com outras de suas obras e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o restante dessa trajetória até os dias atuais. Apesar da Asada Sensei muitas vezes não abordar o romance, que é algo que é esperado, ela não é famosa apenas por uma quebra do que é o mainstream. Na realidade, ela consegue ser extremamente cativante nos seus enredos, que são super originais e que sempre parecem ter um propósito naquilo que é criado. Você não vê uma narrativa que é vazia e que é feita apenas para chocar o público. Ela é sim uma narrativa que choca, mas ela tem muito além disso. São enredos extremamente emotivos, com uma ótima aplicação de recursos narrativos, com personagens que são complexos e que conseguem ser cativantes, independente de atenderem ou não às nossas expectativas. E aqui também vale ressaltar, a Asada Sensei faz obras que são muito mais adequadas para o público adulto. E apesar de existir todo um discurso de algumas pessoas do fandom sobre obras adultas serem necessariamente obras explícitas em termos de... Na realidade, esse primeiro compilado da Asada não tem essas cenas de
apesar de sim ter menções mais implícitas. Mesmo assim, ela preserva essa capacidade de gerar uma grande tensão e desconforto no leitor, algo que atende completamente à proposta das suas obras. Eu definiria que quanto mais obras da Asada Sensei são lançadas, mais dúvidas permanecem na minha cabeça e provavelmente na cabeça de muitos leitores, mas de uma forma totalmente positiva. Quando você gosta muito de ler, muitas vezes você começa a relacionar alguns trabalhos com outros e perceber similaridades entre narrativas. No trabalho da Asada, eu acho que ela consegue fugir um pouco mais disso e consegue causar novas emoções a cada vez que lança um novo título. Então, na perspectiva de vocês, é possível juntar a imperfeição humana, a incerteza nas relações, os vínculos sem nenhuma perspectiva de amor eterno e ainda assim cativar completamente os leitores? Se a sua resposta for sim, a Asada Sensei é provavelmente uma das autoras que vai te mostrar um novo mundo de criatividade, quebra de limites e muita ambiguidade sobre as relações humanas. A Asada já esclareceu em diferentes postagens das suas redes sociais que ela não trabalharia necessariamente só com BL. E assim seguiu. Utilizando o mesmo pseudônimo, ela publicou obras em outras demografias e para nichos de leitores completamente diferentes. Temos então o One Shot Yujin no Sougi, que fala sobre a mortalidade humana, ou até mesmo o drama sci-fi Madara Moyo no Yoi, com serialização concomitante à do BL Takatora-kun to Omegatachi, que para quem assistiu minha palestra no Anime Friends é o meu BL preferido. Talvez essa experiência experimentando tantos temas distintos para diferentes públicos seja uma forma de intensificar a sua flexibilidade na hora de criar enredos. E apesar dessa flexibilidade, ela também tem algumas características marcantes que são muito específicas e que você pode perceber na maioria dos seus títulos, independente do gênero. Como, por exemplo, a sua forma muito única de criar atmosferas com a inquietação psicológica. Pouquinho depois da sua introdução ao BL, ali em 2015, a Asada publicou seu primeiro mangá fechado sem ser um compilado de one-shots, que foi Loved Circus. Interessante que a sua ambientação é em um bordel, mas em nenhum momento essa questão da sensualidade ou daquele romance utópico toma um lugar de protagonistas nessa história. Na verdade, a gente tem 4 perspectivas dos 4 personagens que tentam entender como encontrar a felicidade, qual é o conceito que se aplica da felicidade nas suas vidas, das relações interpessoais e até mesmo a definição prática do que seria intimidade. Eu já li algumas críticas em relação a esse título e acredito que muitas delas giravam em torno dessa questão de expectativa. Quando você pensa em um título cuja ambientação é em um bordel, você imagina algo completamente diferente do que você vai encontrar aqui. E mais, a Asada ali demarcou como ela gosta de trabalhar com títulos, porque você realmente percebe uma condução muito agridoce e também aberta a interpretações, algo que nem sempre todo público vai saber lidar ou vai conseguir se conectar. E quase como se fosse uma porta de entrada para algo maior, a sua visão de mundo foi progressivamente tomando ainda mais forma e ela explorando ainda mais esses tópicos controversos com um pouquinho mais de liberdade e com mais identidade. Foi então que publicou sua primeira serialização com 2 volumes, chamada My Little Inferno. E essa também ocupou o ranking do BL Awards em 2020 entre as melhores séries, ocupando o 10º lugar. Com sua habilidade muito mais definida na construção de relações completamente desbalanceadas, o título explora muito do sadismo psicológico dos personagens masculinos, assim como as reações complexas das pessoas que ocupam, não intencionalmente, um local de submissão nas relações afetivas. Ela tem muita naturalidade em desenvolver personagens que são essencialmente imperfeitos e que cativam com essas dinâmicas inesperadas e frequentemente bem maliciosas, cruas e impactantes de uma forma que não necessariamente é pautada na exploração de um romance super apaixonante. Na realidade, eu acredito que muitas das suas obras não exploram sequer os aspectos do romance. E sobre compilados, temos I Say, que foi publicado em espanhol pela Now Evolution. Apesar de conter alguns compilados que são mais antigos,
teve uma edição bem recente. Essa primeira edição da Espanha foi publicada em 2023 e aqui cita que a autora fez algumas alterações nos desenhos para adaptar mais para os tempos atuais. Então é um título que vale muito a pena vocês conferirem na versão física da Espanha. E aí, quando a gente pula para uns tempos um pouquinho mais atuais, a gente vai ter um título que faz completo sentido com o espírito do tempo dos leitores. A gente está vendo finalmente o comeback da popularidade dos zumbis. Até posso citar aqui The Hounds of Sisyphus, que é o webtoon da Guzão publicado na Lezin. Mas antes disso, a gente teve a Azada, precursora, publicando Sleeping Dead. Essa obra é concluída em 2 volumes, que inclusive foi publicada numa edição especial com box, essa aqui, na Espanha, pela Milky Way. No Brasil, o título é publicado pela editora New Pop, numa edição regular, mas que eu ainda não tenho aqui pra mostrar pra vocês que o meu não chegou. Eu estou apanhando do box, mas ele é muito lindo. Pra mim, Sleeping Dead foi um marco de como a Asada Sensei consegue ser tão dinâmica. É provavelmente o seu título mais famoso. E que a gente sabe que a gente já espera finais fatídicos, desenvolvimentos que são mais tortuosos, mas o que realmente importa é a sensação imersiva que ela cria nas suas obras, onde os meios para o fim são mais relevantes até do que o fim trágico que você talvez já esteja esperando. E no caso de Sleeping Dead, a gente vai colocar um elemento extra que nem sempre era tão explorado nas suas obras, testando mais ainda os limites dos seus leitores. Em Sleeping Dead, sem nenhum remorso, é criado um cenário onde o horror toma um pouquinho mais de espaço, até mesmo a violência um pouco mais gráfica, mas que ao mesmo tempo toma um rumo inesperado quando a gente percebe um certo tipo de ternura no enredo. Talvez vocês já tenham ouvido falar dessa obra, porque ela ficou conhecida em algumas redes sociais como o BL do Calvo, e eu estou aqui para defendê-lo. Então, surpresa! Mais uma vez, a Asada consegue surpreender com o inesperado. Ela criou uma narrativa onde há um cientista maluco calvo que simplesmente encontra um professor esfaqueado na rua, o utiliza como um dos seus novos experimentos e, ainda assim, ela criou um título que desenvolve um certo tipo de ternura muito gentil e emocionante para os leitores. Isso tudo ainda unindo aquela sua característica específica dos enredos mais agridoces, mais violentos e mais voltados para uma perturbação psicológica. Talvez isso tenha contribuído muito para o fato de ser o seu título possivelmente mais popular. Como leitora, a sensação que fica sempre que leio um dos seus títulos é que, primeiro, existe muita intencionalidade na construção daqueles personagens que se baseiam um pouco na moral humana e, ao mesmo tempo, há como mostrar muita competência na imprevisibilidade da arte. Então vamos para o seu título mais recente, que ainda está em andamento e que foi a estreia de Asada no Omegaverse. Ele, Takatora Kuntō Omegatachi, que é o meu BL preferido. Falei isso 50 vezes só nesse vídeo. Nesse enredo, a gente vai conhecer o Takatora, o protagonista, que foi criado em uma família abastada e criado como um alfa de elite. Mas ele descobre que é um ômega. Só que o clichê termina aí. A gente já imagina vários cenários que poderiam acontecer, porque tem algumas obras que já lidam com esse tema de um alfa que se transforma em um ômega, ou de um ômega que achava que era um alfa. Eu simplesmente adoro títulos que pegam um tema, um tropo, uma proposta inicial que parece muito batida, muito clichê, e que transformam isso em algo nunca visto. E eu diria que Takatora Kuntō Omegatachi se aplica exatamente ali. A Asada pegou o Omegaverse e transformou em algo completamente novo. Talvez muitas pessoas comecem essa leitura sem muitas pretensões, justamente pela sinopse, e porque de fato explora um lado psicológico mais gráfico, mas que também já é comum para quem leu outras obras da Asada. Só que, ironicamente, muitos dos comportamentos são interligados com fatos reais da sociedade, o que torna algo muito curioso. Eu acredito que a gente não precisa de lembretes para saber como a sociedade, de modo geral, lida com minorias ou como as torna um pouco mais vulneráveis. Mas essas referências dão um pouco mais de sentido a essas personalidades super complexas, porque aqui ela já vai lidar com vários personagens, não só um casal principal.
É muito complexo lidar com tantos personagens de uma só vez e todos eles terem complementos muito bem construídos. Todos os seus personagens em Taktora Kontou Omegatati são marcantes por motivos diferentes e todos eles são um pequeno reflexo da sociedade e principalmente dessa ambiguidade da natureza humana. Você percebe que na verdade você consegue odiar todos os personagens em determinados momentos, mas que todos eles têm tantas camadas que você consegue entender aquela perspectiva, por mais diferente que seja da sua. Você consegue entender de onde foi construído aquilo, que isso é um reflexo de muito do que a gente vê na sociedade. Então conseguimos sentir tanto a raiva desses personagens, como também um pouco de compreensão em alguns casos. É algo que brinca muito com a nossa emoção e que ao mesmo tempo é divertido de ser lido, por mais que seja com um tópico mais pesado. Por isso que digo que suas leituras são realmente para o público adulto, que sabe separar muito bem sobre como essas emoções vão impactar seu dia a dia. É uma leitura super completa. Em cada página você percebe várias referências que tornam aquilo uma subversão artística. Mas a obra em si promove um engajamento, uma imersão na leitura que vai muito além das suas referências, que tem mais a ver com a sua história, com seus personagens, com as emoções que nos causam, seja uma emoção negativa ou, em alguns casos, uma emoção positiva, ou uma emoção de identificação com a vivência de alguns daqueles personagens, principalmente porque se inspira muito sobre a experiência de ser uma mulher na sociedade, apesar de claramente não ter personagens que são femininas. É muito difícil fazer um vídeo sobre uma autora que te fascina tanto como é essa minha relação com os títulos que eu já li da Asada. Mas Taktora me faz ter essa certeza de que eu vejo muito brilhantismo no seu trabalho, justamente por pegar um enredo que é tão vasto, complexo, denso, cheio de referências, mas ao mesmo tempo tornar a comunicação dele fácil, acessível e se conectar simplesmente com o leitor, não necessariamente por ser uma obra chocante. E ser chocante me parece mais uma consequência da sua visão de mundo e criação artística do que necessariamente algo pelo qual ela será lembrada. Existem motivos de sobra para ela ser tão marcante no mundo dos mangás e principalmente dos BLs, e talvez essa característica nem seja uma das principais. Talvez muitos dos trabalhos da Asada forneçam justamente esse lugar seguro na ficção que muitas pessoas carecem, até mesmo sem saber. Onde os limites muitas vezes são inexistentes, mas ainda há conexão e emoção, podendo gerar uma identificação totalmente particular com cada leitor. Então, seus trabalhos até o presente momento avançaram no que é pitoresco, no que é incomum, mas com um domínio muito claro da conexão entre todos esses elementos e principalmente a psique humana. Eu reli muitas das suas obras para a construção desse vídeo, já que ela é uma das minhas artistas preferidas, e eu comecei a notar algumas coisas que previamente tinham passado despercebidas. Ela não depende tanto assim da construção de cenas explícitas, o que é interessante visto que muitas vezes ela trabalha justamente com tópicos sobre fetiche, sadismo, sexualidade e até mesmo perversão, entre outros tópicos similares, o que mais uma vez comprova toda a sua capacidade artística de lidar com esses temas sem necessariamente construir muitas cenas que sejam graficamente explícitas. Eu suponho que esse vídeo já está muito longo e eu deixei esse espaço final para falar mais algumas curiosidades da Asada, mas antes disso eu queria direcionar vocês para os conteúdos das outras participantes do BLD Latam, e eu vou falar sobre o conteúdo antes do meu e o conteúdo que vem após o meu. O primeiro seria La suavidade y ternura en las letras de Azumiko Nakamura, uma exploração através de classmates da Pan Blooms, e após o meu conteúdo, o Geretsu Tanaka, Matizes e Sombra del Amor, da Midori Manga. Além disso, tem também as pessoas que escolheram artistas que talvez vocês gostem, se vocês gostarem do estilo da Asada. Então, na realidade, vai ter conteúdo para todo gosto no BLD Latam nessa edição de 2025, então confiram. E vamos para algumas últimas curiosidades, que esse vídeo já está muito longo. O Issei é um compilado de histórias mais antigas da Asada, mas que foram especialmente redesenhados para a construção do volume fechado. Ele não está disponível em inglês, mas está disponível em espanhol pela Now Evolution. A Asada decidiu mudar o rumo de My Little Inferno, assim como sugere o epílogo da versão impressa.
Em uma entrevista recente para Tio Tio, Azada informou que inicialmente publicaria Takatora com Tom Megatachi em uma outra revista, mas que as suas ideias continuavam sendo rejeitadas por lidar com tópicos que não eram aceitos, tais como aborto e esterilização voluntária. E que ela inclusive vai escrever muito mais sobre isso, agora que ela sabe que tem gente que acha que você não pode escrever sobre isso. A artista já declarou que não tem necessariamente um apego a seus personagens e que, inclusive, pretende fazer o Takatora sofrer muito mais. E aqui nós aceitamos a decisão artística da Azada, apesar de eu amar e amar odiar o Takatora. E falando sobre personagens sofrerem, a Azada recentemente viralizou no X por causa de um dos seus posts, esse aqui. Apesar de algumas pessoas levarem a sério ou não aceitarem muito bem o fato dessa sua preferência por fazer personagens masculinos sofrerem, a sua visão artística é muito interessante, bem elaborada e que prova que não existem tantos limites para sua criatividade. Seja em um tom cômico, ambíguo, até mesmo psicológico, não existe barreiras para o quanto a Azada ainda consegue nos cativar. Se você busca fofura, romance, inocência, talvez esse não seja um lugar adequado. Desculpa te falar isso só no final do vídeo. Mas se você vê conforto, beleza ou muito interesse naquilo que emociona, muitas vezes de uma forma desconfortável, eu te sugiro todos os títulos da Asada Nemoi. Mas não só isso, talvez você encontre seu cup of tea nos temas 3 da Fujoshi Videoblog, que ela vai falar sobre a autora Harada, ou no tema 18 da Kata sobre a artista sul-coreana Shin Yuri. Foi uma honra poder participar pela segunda vez do BLD Latam. É quase como o processo seletivo das Fujoshis na América Latina. É muito incrível. Eu vejo todos vocês no tobogã junto comigo, fãs de BL. E eu espero que vocês aproveitem muito a edição desse ano. Se vocês quiserem conversar sobre a Asada Nemoi, venham aqui nos comentários, que apesar de eu não ser a maior especialista, eu vou sempre tentar dialogar com vocês sobre uma das minhas artistas preferidas. Foi muito difícil fazer esse vídeo, justamente porque eu amo tanto os seus trabalhos. É isso. Vejo vocês em breve. Muito obrigada por me acompanharem mais uma vez. E um agradecimento especial para a Enfi, que provavelmente vai fazer as legendas em espanhol para tornar esse vídeo mais acessível.